Olá pessoal, novamente, o professor Caio aqui de novo. Para encerrar então essa etapa de solar, como eu combinei, né, como eu apresentei, tem a etapa Sol, que a gente viu, e a etapa Ar. Então, a etapa Ar, na verdade, o solar, né, o ar, o vento, é representado como uma rosa dos ventos bem interessante, bem simples, e é muito rápido. Então, quem chegou até aqui, quem ficou até aqui, vai entender muito rápido, mas eu quero que vocês façam uma correlação, uma relação bem interessante, que é orientação do edifício, orientação das fachadas com a demanda e a necessidade de ventilação. Brasília é uma cidade que eu preciso ter vento para reduzir a carga térmica, mas numa época seca extrema eu preciso evitar esse vento. Então é muito difícil projetar com vento em Brasília. Daí a importância de ler os dados climatológicos precisamente, entender como é essa oferta de vento por fachada e por orientação. Voltando no slide aqui para fazer o elo com a aula anterior, eu mostrava Belém, né, como uma cidade bastante quente. E no cantinho aqui inferior eu tenho atualizar a carta solar, Rosa dos Ventos. Né? Então clique em Rosa dos Ventos. Ao clicar em Rosa dos Ventos, vocês vão vir direto para essa tela. E aí, mais uma vez, ele vai aparecer uma série de cidades para que vocês cliquem, né? Que vocês entendam os dados climatológicos da cidade. E a Rosa dos Ventos ela é muito fixa, né? Essa representação é bastante simples, com as 8 orientações importantes, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. E eu tenho aí do lado os dados climatológicos dos ventos predominantes. Eu tenho duas opções de representação desses dados, tá? O que é muito interessante. Eu tenho a representação dos ventos predominantes por direção, que é o que essa imagem está mostrando claramente aqui, ventos predominantes por direção, e eu tenho a linguagem aí das 4 estações do ano para separar o vento por essas épocas diferentes do ano em Brasília. Além disso, eu posso mudar aqui nesse clique, né, dos ventos predominantes, e posso escolher a opção de frequência de ocorrência. E é importante que vocês façam o casamento dessas duas informações. Uma só isolada não faz sentido. Tá? Quero explicar melhor. Então, olha só, se você vier aqui, a mais importante inicial é a velocidade predominante, para que vocês entendam, então, como é que é o vento em Brasília. Para dar um exemplo de Teresina, que eu falo sempre nas aulas, Teresina é uma cidade bastante quente, né, que é a minha cidade natal, com uma ventilação muito baixa. Isso se dá porque é uma cidade plana, a 400 quilômetros do litoral, com pouquíssima diferença de altitude, então diferenças de topografia. Então eu tenho, né, lá uma característica de ventilação muito baixa, na faixa de 1,5 metros por segundo. Tá? Brasília tem quase o dobro, então já tem uma ventilação muito maior. Então o que isso significa? Ventos abaixo de 1 metro por segundo, 1,5 metros por segundo, eu posso caracterizar como uma ventilação baixa, com velocidade baixa. Essa velocidade baixa, gente, não significa que ela é ruim, tá? Mas significa que a cidade não tem um potencial de ventilação para eu abrir as janelas e o ambiente ser renovado, ter o ar renovado. Então, quando eu falo de velocidade predominante aqui, ó, por direção, vejam que eu tenho em Brasília 2 metros por segundo, que é o segundo quadradinho, quase todos os lados têm 2 metros por segundo. Quem tem um pouco mais veloz é 4 metros por segundo aí, ó. Na época do verão, o vento leste, na época do outono, o vento noroeste, e na época aí de outono também e verão, o vento norte. Então eu tenho aí, tenho vento sudoeste também, mas em outra época do ano. Bom, vamos pegar o sudoeste como exemplo, para vocês entenderem de uma vez por todas a diferença de velocidade e frequência. Olha só, professor, eu percebi aqui que no sudoeste, vindo do sudoeste, né, muita gente não entende isso, quando eu falo de ventilação, é o vento que vem daquela orientação. Então, o vento sudoeste é um vento que tem aí primavera e verão com 4 metros por segundo. É um vento bem interessante, né? É um vento que consegue entrar na casa, ventilar. Mas vamos observar se esse vento é frequente. Olho aqui, olha só, ele é quase zero frequente. Então, não adianta ter um vento veloz, um pouco veloz, 4 metros por segundo eu já considero o vento veloz, para arquitetura. Tá, gente? Para crime ambiental, não, para desastres ambientais, a ventilação é medida por quilômetros por hora. Aí é outra escala, tá? Estou falando de ventos para o conforto ambiental, ventos para a nossa escala, que é metro por segundo a medida. A frequência de ocorrência dessa época de verão e primavera de vento sudoeste é quase zero. Então, essa análise de frequência me faz atentar para as estações e para as orientações que eu tenho que me preocupar como desenho arquitetônico. Então, olhando esse gráfico, está muito mais claro, né? É o vento leste e o vento noroeste.
são os ventos que vão ter frequência. No segundo momento, o vento nordeste e o vento norte. Mas observem que o vento leste, sobretudo no outono e inverno, é muito interessante, porque ele vai vir muito veloz, embora na época de inverno é época seca. Então, se eu tiver muito vento seco, eu vou secar o ambiente, isso não é totalmente bom, mas para a carga térmica é boa do edifício. Tá? E lá no noroeste, um vento úmido de verão, um vento de chuva, que também vai me direcionar a algo muito interessante, que é esquadrias que não deixam a chuva entrar. Então, janelas basculantes, muitas proteções solares, para que eu abra a janela e não venha aquela chuva molhando a casa toda. Então, é importante, e aí para finalizar a aula, esse recado é: a ferramenta solar, ela é muito poderosa, gente, mas é muito mais importante que vocês associem a ferramenta solar às estratégias projetuais. Então, faça uma análise interessante do edifício, faça uma análise interessante do terreno, aprendam a projetar utilizando as ferramentas para que vocês tenham soluções mais assertivas, mais fundamentadas e a gente tenha edifícios com mais qualidade ambiental e conforto ambiental. Tá bom? Então esse é o recado, essas foram as aulas bem curtinhas sobre solar, para que vocês tenham isso já aí na manga de vocês, que é uma ferramenta muito utilizada em conforto ambiental, em bioclimatismo. Então aprendam de uma vez por todas, utilizem a ferramenta, tá? E até mais. Um abraço.